Fala, meus amigos, seja bem-vindo a esse vídeo. Quero aproveitar que eu tô indo buscar minha esposa para conversar um pouquinho com você sobre aquilo que eu tenho pensado nesses dias, né? Acredito que esse daqui é um tema um pouco sensível, principalmente se você for um novo convertido ao cristianismo. Então, se gerar qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Também é um pouco sensível porque aquele cristão evangélico, ele tem dificuldade de entender um pouco isso. Eu acredito que os católicos, eles se apegam menos ao que eu vou falar nesse vídeo, mas é importante que você tenha esse entendimento. Jesus, ele não é monopólio da religião evangélica. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele não segue a nossa agenda e a nossa cartilha daquilo que ele pode ou não fazer, daquilo que ele pode ou não operar e das pessoas que ele pode ou não alcançar. É importante esse entendimento porque o povo judeu tinha muita dificuldade de entender isso daí, mas muita dificuldade mesmo. Você vê que Deus usou várias pessoas que não eram judias para ensinar, para libertar, para trazer juízo sobre o povo judeu. E eles tinham dificuldade de entender isso, ao ponto de Jesus falar o seguinte: quantas viúvas não tinham nos tempos passados em Jerusalém, e Deus foi lá buscar uma gentia? Quantos leprosos não tinham em Jerusalém, e Deus foi lá e curou Naamã? Ele estava dando esse princípio aqui que eu vou explicar para você. O objetivo de Jesus é salvar as pessoas, é alcançar as pessoas. Então você vai ver diversas pessoas hoje sendo alcançadas de formas muito estranhas de serem alcançadas. E tá tudo bem. Um exemplo. Um pastor amigo meu falou que uns familiares dele, eles eram do candomblé. E acontecia o seguinte: algumas pessoas iam lá se consultar com a mãe de santo, com o pai de santo, o que quer que seja, para pedir alguns auxílios ali espirituais. E na hora que chegava lá, a mãe de santo falava: ó, não consigo te ajudar com o que você está precisando, mas vou te indicar o meu pastor aqui, o meu sobrinho que é pastor, e ele vai orar por você, vai apresentar nas orações, nas rezas lá. Um jeito muito inusitado de Deus operar. Mas se a gente não tiver esse entendimento, a gente entra num estilo de vida, numa dicotomia, aonde algumas coisas são de Deus, outras coisas são do diabo. Isso daí acontece na prática, viu? Isso daí existe essa diferença. Só que quando a gente está se referindo principalmente a pessoas, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala e com a forma com que a gente pensa. Por exemplo, tal pessoa ali, aquela pessoa ali não é de Deus, não. Aquela pessoa ali é, sei lá. Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Porque Deus usa diversos tipos de pessoas para cumprir os propósitos dele, os planos dele. Tá certo? É importante entender isso daí, até mesmo quando a gente está querendo tratar aquele assunto que é o cristão católico e o evangélico. Porque tem alguns evangélicos que eles não entendem que o cristão católico ele também é cristão. Que existe cristão que frequenta o catolicismo que são genuínos, que acreditam no plano de Deus por meio de Jesus Cristo, mas que por um motivo ou outro, por tradição, talvez não gosta muito, não se identifica muito com a religião evangélica. É importante que você entenda isso para que você não limite aquilo que Deus pode fazer por meio das pessoas, né? Até mesmo, cara, até mesmo, a gente tem que tomar cuidado com isso daqui que eu vou falar agora, com políticos.
Tem muito político que a gente fala, acha que é homem de Deus, que se diz cristão, mas que na prática não age como cristão. E você tem que ter os olhos abertos. Você não pode colocar algumas pessoas na caixinha do cristão e pronto. Não, você tem que ficar atento com isso. Tá, mas isso daí é um tema para outro vídeo. Vou fazer um vídeo dedicado a isso. Aqui é mais um alerta, uma sugestão para você tomar muito cuidado com seus julgamentos, com as suas análises e levar em consideração que Jesus pode usar até um animal para alcançar as pessoas que ele quer alcançar e para salvar as pessoas que ele quer salvar, né? Tem o caso de Balaão lá na Bíblia. Tá bom? É um videozinho rápido, é mais uma troca de ideia, porque eu tenho pensado nisso. Esses dias eu tenho pensado bastante nisso, de como Deus ele tem aparecido para muçulmanos em sonho. Ele tem usado uns meios assim meio mirabolantes. E se a gente não tomar cuidado, a gente às vezes pega ali uma joia preciosa de Jesus, alguém que ainda não se converteu, mas que no futuro vai se converter, e a gente não consegue olhar com esses olhos, entendeu? Porque a gente colocou essa daqui na caixinha do não é de Deus. Tá bom? Não sei se faz sentido pra você, mas é importante refletir sobre isso daí, tá bom? Tamo junto. E é só o começo.